O vídeo de hoje é um recado para você que, sem querer ou querendo, já fez como eu e escondeu o evangelho. Como assim escondeu o evangelho? É que assim, quando a gente olha para a igreja, a gente vê tanta gente conhecida, tanta gente, na nossa igreja mesmo, sempre tem aquelas pessoas que se destacam mais porque cantam, porque fazem programação, porque são líderes e etc. Você vê aquilo acontecendo na igreja, você pensa assim, é, eu não preciso fazer essas coisas, não vou me expor, eu vou me esconder aqui no meu cantinho, porque o que importa mesmo é a salvação individual. Então o que importa mesmo é que eu conheça Jesus, é que eu creia em Jesus, e eu estou aqui dentro da casa dele, ele está me vendo aqui, eu vim para vê-lo, estou aqui no meu cantinho, entro, ninguém viu, saio, ninguém viu, e é isso aí. É assim que funciona. E eu me identifico com você porque eu sou introvertido, sou tímido também, então para mim seria ótimo se fosse assim, né? E infelizmente, o chamado de Cristo para cada um de nós é um chamado um pouco diferente desse. Eu quero ler um texto aqui para você de João capítulo 3, versículo 21. João capítulo 3, verso 21 diz assim, ó: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Porque são feitas em Deus, certo? O texto está dizendo assim na versão que eu estou lendo, mas é isso que quer dizer. Então, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. E aqui isso me lembra muito um texto que eu vivo falando, já tem vários vídeos meus na internet sobre isso, no Hiperlinkados, no Biblecast, que é Mateus capítulo 5, verso 16, que fala assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então o texto quer dizer o seguinte: nós como cristãos temos que ser vistos para que as boas obras sejam vistas, para que coisas boas que a gente está fazendo seja visto, e então as pessoas reconheçam que não é a gente que está fazendo, mas que Deus é quem está fazendo. E é exatamente isso que sai da boca de Jesus aqui em João capítulo 3. Ele diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem pratica a verdade quer que a luz exiba ou mostre o que está acontecendo, porque as coisas que estão acontecendo ali vêm de Deus. Então há essa direção do cristianismo, essa direção no discipulado de Cristo, essa direção no reino de Deus, que é uma direção que vai em busca da luz. E vai em busca da luz porque quer que Deus seja visto, Deus seja reconhecido. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, Jesus está falando da nossa vida no sentido de aquilo que eu faço ser visto, ou ele está falando da minha vida interna, do tipo, eu fujo das trevas, eu fujo da luz e vou para as trevas porque eu não quero ser visto no meu pecado. E aí o verso anterior, o verso 20, fala exatamente sobre isso. Fala assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Então a luz se afasta, né? Ele fala que aborrece a luz, é bem interessante porque a luz se afasta daquele que pratica o mal. Então não é que aquele que pratica o mal, ele em si está tomando uma decisão de ir para longe da luz, mas a própria luz é repelida por ele quando ele pratica o mal e não se achega para a luz. Então ele também não se achega para a luz. Então é um ato que acontece de duas maneiras ao mesmo tempo, né? São duas direções. A luz está indo embora e ele também está indo embora da luz. Mas ele diz assim, ó, a fim de não serem arguídas as suas obras. Então ele sai de perto da luz porque ele não quer que seja visto o que ele está fazendo. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: Jesus está colocando em contraste duas coisas. Aqueles que praticam o mal não querem ser vistos porque estão fazendo mal. Eles não querem que haja luz sobre o que está sendo feito. E aqueles que praticam a verdade, ao contrário, querem a luz. Você percebe como isso é diferente de você viver uma vida escondido dentro da igreja? Você percebe como a passividade de sentar no banco da igreja ou de participar da igreja sem realmente estar fazendo coisas para que Cristo seja visto, e não você seja visto, mas Cristo seja visto, é um ato que não condiz com o reino de Deus? Não faz sentido, porque aquele que pratica o bem e a verdade fica escondido. Já falei aqui, inclusive, no meu canal lá de filantropia também, que não adianta a gente fazer a filantropia e não deixar as pessoas verem os testemunhos de gente sendo transformada. Não adianta.
Não adianta, se o bem ficar sendo escondido, o mal vai sempre aparecer. Liga a televisão, você vai ver o mal. Mas onde está o bem? O bem está escondido dentro das igrejas, o bem está lá no cantinho, quietinho, fingindo que não existe. É isso? Não, Jesus está falando, não, filho de vocês, não chamei vocês para isso. Eu chamei vocês para que vocês façam o bem de maneira que isso seja percebido, que isso seja visto pelas pessoas, então elas vão saber que eu existo. Então elas vão me ver, então elas vão me encontrar. Onde está Deus? Onde está Deus? As pessoas fazem essa pergunta simplesmente por culpa nossa, porque a gente tem escondido esse Deus das pessoas. E aí, ele fala assim, olha, que aquela pessoa que faz o mal, né, ela não quer ser vista, é mais ou menos quando você já cedeu à tentação do pecado. Sabe aquele momento em que tem a tentação, vem, aí tem aquele momento de que você já aceitou cair, sabe? Você já aceitou cair. Quando você já aceitou cair, você não quer olhar para a Bíblia, você não quer lembrar que Jesus existe, você não quer fazer uma oração, você não quer cantar um hino, você não quer ver nada de... Você já caiu, você já decidiu que vai cair, então você foge da luz, né? Isso acontece direto, a gente sabe como é que é isso na nossa vida pessoal. Então, realmente, é assim que funciona quando você não pratica a verdade, quando você não pratica aquilo que é o bem. Então tem uma dualidade aqui no texto, que é exatamente a dualidade de estar se referindo a nós internamente, quando a gente quer fazer o mal, a gente foge da luz, e a nós externamente também, quando a gente tem a verdade, a gente tem que falar disso às claras, a gente tem que mostrar isso às claras. E esse texto aqui está no final, é a nota final da conversa de Jesus com Nicodemos. É a nota final. E aí, se você olhar a nota inicial dessa conversa, você vai ver que o tema é exatamente esse, porque no capítulo 3, lá no versículo 1 e 2, diz assim, ó, começa assim a história. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este, de noite... Quando? De noite. Foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus? Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fizeste se Deus não estiver com ele? E aí, Nicodemos fala assim, olha, por que Nicodemos vai à noite se encontrar com Jesus, né? Por quê? Por quê? Então, Nicodemos é um dos principais dos fariseus. E ele demonstra aqui que ele crê em Jesus. Ele fala assim, ó, eu acredito que você veio da parte de Deus. Mas, no entanto, foi encontrar Jesus à noite. Mas, no entanto, foi encontrar Jesus no particular somente. Mas, no entanto, em vez de mostrar que um dos principais dos judeus cria em Cristo, para que mais pessoas pudessem ver a transformação que Cristo estava causando na sociedade e que Cristo era alguém enviado da parte de Deus, escolheu ir encontrar com Deus só no particular, só no secreto, só na noite, né? E aí é por isso que a nota final dessa conversa, desse momento, é: pois todo aquele, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, Nicodemos, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. E antes de falar essas coisas aqui que eu acabei de ler para vocês no verso 20 e 21, tem o verso 19, onde Jesus diz assim, o julgamento, vou ler o 18, quem crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que julgamento é esse? Que condenação é essa? Verso 19, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus está dizendo assim, olha, a gente tem diante da gente a escolha entre as trevas e a luz. A gente tem diante da gente, claramente, a gente quer viver pela verdade, pela prática da verdade, ou a gente quer viver pela prática do mal. Nós somos naturalmente maus. Então a gente naturalmente já vai para as trevas. E Jesus está chamando a gente para vir para a luz. Não apenas no sentido de se encontrar com Cristo, de encarar a nossa natureza pecaminosa e deixar que Cristo transforme isso, mas também no sentido de
encontrar com Cristo às claras. Encontrar com Cristo, mostrar o Evangelho, exibir o Evangelho, viver o Evangelho numa prática em que as pessoas sejam capazes de encontrar Jesus, de ver Jesus, porque a luz está brilhando ali sobre o que você está fazendo. Então, meu recado aqui para você, que está na igreja há muitos anos, quem sabe, e que você acha que é só isso, só tá ali, só participar, só tá no seu cantinho, tá tudo bem, tá tudo certo, o importante é você e Deus. Não, esse não é um relacionamento para ser particular. Esse não é um relacionamento para ser em secreto apenas. Claro que a gente tem a nossa relação com Cristo, o nosso jeito de se relacionar com Ele, né? Isso é muito pessoal, legal, isso faz parte. Mas o reino, o cristianismo, não é uma busca por essa solidão espiritual. Não. A gente foi chamado por Deus para a gente ser luz, para a gente estar na luz, para que Deus seja visto. Não existe cristianismo quietinho. Você pode até ser uma pessoa calada e tímida, não tem problema nenhum com isso. Mas você precisa viver a luz para que as pessoas vejam Deus fez na sua vida e faz pela sua vida.